Olá, boa tarde. Eu chamo Paulo Santos e sou professor de História do terceiro ciclo e secundário. Vai para 24 anos. Obrigado. Então, a primeira pergunta é: a escola mudou muito desde que começou a lecionar? Eu diria que bastante. E começaria por destacar o quê? O modo como se apresentam as aulas. Agora temos as TIC, as Tecnologias de Informação e Comunicação, e de facto há uma grande diferença. Hoje entramos na sala de aula, temos um projetor, podemos levar PowerPoints, podemos aceder à internet no próprio momento e mostrar qualquer coisa, um mapa, qualquer coisa do género. As editoras disponibilizam muito material para nós também apresentarmos as aulas. E isso, claro, que facilita o trabalho do professor e também eu acho que é muito bom para os alunos, porque há uns anos atrás, eu lembro-me quando comecei, o mais adiantado que havia era o retroprojetor, não é? Que era portanto, uma máquina que tinha que ser transportada de sala em sala, tinha que ser requisitada, também tinha que se levar portanto, o ecrã. Não havia mais do que isso. Era o quadro, eram os manuais e pronto. E de facto, portanto, as TIC são muito boas. E depois vão ao encontro de uma outra evolução já negativa que eu acho em relação aos alunos, que é eles têm muito menos capacidade de abstração. Eu sinto particularmente isso em História. Portanto, no início, quando comecei a dar aulas, se eu falasse sobre determinados assuntos, eles conseguiam pensar, visualizar. E hoje em dia não, eu tenho que mostrar as coisas. Eu acho extraordinário, por exemplo, só para dar um exemplo, que muitos dos alunos hoje em dia desconhecem as pirâmides do Egito. Quando eu comecei a dar aulas, isso era quase impensável, não é? Isto é só um exemplo. E, de facto, nós, portanto, temos que estar sempre a mostrar para eles visualizarem e terem a abstração das coisas conforme nós vamos dando a explicação, não é? Depois, eu diria também que há uma menor uniformização dos alunos. Antigamente, nós, se calhar, de escolas para escola, não encontramos grandes diferenças. E hoje em dia encontramos, sobretudo ao nível da disciplina, e, portanto, temos que estar-nos sempre a adaptar, e, portanto, aí também há aí uma diferença. Em relação, portanto, ao trabalho dos professores, também se alterou. De início, eu recordo-me que eu tinha muito mais tempo para ler um livro, para me atualizar, para refletir o que é que eu posso ou não fazer nas aulas, e agora já não tenho tanto todo esse tempo. Agora é muito mais complicado, há sempre trabalhos para fazer, reuniões, burocracias, e, portanto, eu diria que estas seriam portanto, as alterações mais marcantes na minha experiência. Ok. Número 2. Qual é o lado mais entusiasmante de ensinar e de aprender História? Esta aqui é fácil. A História é como uma viagem no tempo. É literalmente uma viagem no tempo. É quase como nós irmos para um país exótico onde não sabemos nada, não conhecemos nada, e a História é isso. Basicamente foi isso que me atraiu em História, é isso que me atrai também em apresentar a História. E depois tem sempre uma componente que normalmente as pessoas, hoje em dia já nem tanto, esquecem, que é da explicação. As pessoas tradicionalmente pensam a História um bocado que é simplesmente apresentar os acontecimentos, mas não. É parte do porquê que aconteceu. Isso também me suscita, portanto, uma motivação, um interesse na História. Número 3. Como imagina o ensino de História no futuro? Será muito diferente? Bom, eu creio que vai no sentido daquilo que já estava a falar anteriormente em relação às TIC. Com certeza que hão de aparecer outros meios e provavelmente a história e as outras disciplinas a sala de aula será muito diferente no futuro.
com certeza no sentido de facto da utilização das tecnologias de informação e comunicação. Acho que basicamente será isso que será a grande evolução. Número 4. Qual é a sua opinião sobre o nosso sistema educativo? Está a ser eficaz? Responder a esta questão é um bocado complicado. Se calhar eu diria que começaria por responder que houve um filósofo que viveu no século IV a.C., muito famoso, o Aristóteles, e ele foi professor de Alexandre o Grande. E este filósofo disse uma coisa que ainda hoje se repete e com certeza se vai repetir no futuro. Ele disse: esta geração está estragada. Isto no século IV a.C. E nós sabemos que hoje em dia se diz, que se calhar quando nós éramos miúdos dizíamos isso também. Isto para dizer o quê? Eu acho que os alunos serão sempre como são, e eventualmente dir-se-á sempre que esta juventude está estragada, mas na verdade não está. Porque, enfim, o ser humano é sempre o ser humano e vai sempre funcionando como sempre funcionou até hoje. E em relação a esta pergunta, portanto, estabelecendo a ligação, qual é a sua opinião sobre o nosso sistema educativo, eu diria que vamos encontrar sempre excelentes alunos, como eu tenho encontrado até hoje, como encontrei no princípio e agora, e vamos encontrar sempre também maus alunos, como até hoje encontramos. Portanto, há de sempre haver uma eficácia relativa. Nunca estaremos com tudo certo. Há sempre coisas... É um processo. Se este sistema atualmente é eficaz... não sei, de facto tem aquela parte da questão portanto, da inclusão dos alunos, da integração dos alunos, e eu acho que sim, que é eficaz. De facto, há que integrar todos e, portanto, nesse sentido está a ser bom. Mas até que ponto? Às vezes parece que somos pouco exigentes com os alunos. Mas no final eu digo, encontraremos sempre bons alunos, maus alunos. Portanto, é sempre relativo, é um processo. Então, número 5. Qual é a sua opinião sobre o livro que trouxe hoje consigo? Ok, então o livro que eu trouxe hoje é este que aqui está. Portanto, a mais breve história da Rússia, de um locutor, de um apresentador, de um comentador da televisão, que é o José Miazes, que agora aparece muito. E então qual é que é a minha opinião sobre este livro? Bom, antes de mais interessa dizer porquê. Porquê é que eu escolhi este livro? Exatamente pela oportunidade da guerra que está a decorrer agora. E a guerra suscitou-me a necessidade de me ilustrar sobre a história da Rússia para eu compreender melhor os acontecimentos da atualidade. A história passa por isso mesmo. Sempre que nós temos acontecimentos atuais, estão sempre associados à sua história. E daí ter-me suscitado, portanto, a minha curiosidade sobre a história da Rússia pela sua atualidade. Eu digo que este livro é muito pequenino, portanto, muito pequenino, apesar de ser de um país que tem uma história muito longa, mas está muito bem escrito, é muito acessível e recomendo precisamente para as pessoas ficarem mais ilustradas sobre porque é que se passa aquele conflito hoje em dia. Número 6. Qual é a sua palavra favorita e porquê? Eu acho que a minha palavra favorita é exatamente este porquê. Porquê? Porque é que as coisas acontecem? E eu costumo fazer muito esta pergunta nas aulas. Quando estou a fazer uma apresentação das matérias,
costumo sempre acrescentar, então, mas porquê é que isto aconteceu? Para depois, precisamente, esclarecer, não é? Suscitar a questão aos alunos, portanto, a curiosidade dos alunos, e seria esta a palavra que eu elegia, associada a outra palavra que é a constante procura do conhecimento. Como, agora outro filósofo, como Sócrates, que estava sempre à procura do conhecimento. Eu creio que é esta a minha palavra favorita.